Jornal da Mix. Gente, assunto que eu tenho certeza vai atingir 100 em 100. A cada 100 pessoas, 100 vão se identificar com isso aqui. Porque no meio da correria do dia a dia, a gente constantemente é desafiado a manter um equilíbrio, um foco que a gente se perde mesmo. Mas como encontrar esse ponto de paz e clareza em um mundo que está tão acelerado? Para ajudar a gente a decifrar esse enigma, olha, tô curiosa agora. Nós recebemos hoje aqui uma convidada muito especial, a escritora, mentora e palestrante comportamental Jussi Nones, que é especialista em comportamento humano e autora do livro O Poder de Parar e Perceber. Jussi Nones, um prazer sempre conversar contigo. Bem-vindo ao Jornal da Mix. Muito obrigada, o prazer é todo meu sempre. Olha aqui, o livro já tá na minha mão, ela tem 2 livros que em algum momento a gente vai sortear aqui, tá bom, Jussi? Uhum. Mas o livro tá aqui pra você olhar essa capa, parar e perceber, tá bom? Jussi, vamos começar falando que esse livro veio de uma inspiração que, assim, brotou e tudo que você sentia, você colocou no livro. Eu tenho que dizer que em todos os meus livros, em momentos não tão bons, eles vieram. Olha, às vezes é assim, né? Às vezes a gente precisa passar por alguns tormentos para vir essa inspiração. No meu caso, acontece assim, né? E eu precisei, de fato, parar e perceber, depois de ter um esgotamento no ano passado, assim, profissional, eu acredito, total, assim, tipo, é a correria do dia a dia, a gente vai esquecendo de algumas coisas. Como lá no passado, há 19 anos atrás, quando eu não fiz a minha parada quando eu deveria, eu entrei em depressão profunda na época. Ano passado, quando me deu isso, eu falei, epa, não, mais uma vez não. Isso é importante. Mais uma vez não. E aí, eu peguei e fui para uma pousada, parei minha agenda uns 7 dias, né? Fui para uma pousada, cheguei lá, botei no meu diário assim, oi Deus, tá aí, me guia. E eu escolhi ficar 2 dias sem Wi-Fi. Pensa na loucura que é, né? Que a gente tá viciado nesse ansiedade do vício. E aí fiquei 2 dias sem Wi-Fi e foi assim, foram 2 dias horríveis. Porque eu tive que entrar em conexão comigo mesma, né? E tive que entender que escolhas que eu estava fazendo, que estavam me fazendo sentir-me mal naquele momento. Assim, estava angustiada, estava com ansiedade além da conta, que eu não tenho uma ansiedade muito exacerbada, até por trabalhar com que eu trabalho, mas assim, estava muito além da conta, acordava meio estranha, já acordava cansada, né? E aí eu falei, não, eu tenho que ver, são escolhas que a gente faz, né? No passado eu terceirizava isso, né? Eu fazia, alguém tem culpa, né? Sempre tinha alguém para culpar. E hoje eu não faço isso, então eu sabia que eu tinha que buscar dentro de mim a resposta. Mas assim, é muito difícil, né, a gente entrar em conexão com essas coisas. Então, aqueles 2 dias foram horríveis. Porque aí vinha, você tem que tomar essa decisão, você tem que fazer isso aqui, você tá agindo dessa forma ou trabalhando desse jeito com esse cliente que você não quer mais por medo, você tá nesse relacionamento por causa de uma necessidade de, sei lá, né, de ter alguém, enfim. Eu tinha que tomar decisões, eu tomei decisões pessoais e profissionais muito sérias naqueles 2 dias. E engraçado porque eu fui para um restaurante, né, era ali em Bombinhas, e era em junho, vai fazer 1 ano agora, né? Era em junho e aí tinha pouca gente, né, na cidade e tal. Sentei no restaurante sozinha, de frente pro mar, olhando pro mar, assim, e chegou um garçom e falou, a senhora gostaria de Wi-Fi? Depois que ele me deu o cardápio. Eu falei, não, obrigada. Aí, depois de um tempo, veio um outro. A senhora já fez seu pedido? Eu falei, já fiz, sim. Aí, ele disse, a senhora gostaria do Wi-Fi? Olha só como é a tentação. Gente, mas a gente não pode nem se livrar do vício. Né? Sempre tem alguém. É assim como de oferecer, deixa eu te oferecer uma droguinha aqui. Mais ou menos isso, né? E eu tomando... É que assim, é uma pessoa esquisita, né? Sentado sozinha, sem celular, olhando pro mar, tomando uma caipirinha, porque também, assim, eu tava sem Wi-Fi. Outros, né? Eu tava sem Wi-Fi, mas também sem cachaça não dava naquele momento. Era já demais. Sou filho de Deus. Né? Também já era demais, né? E aí, eu acho que eles achavam assim, meu Deus, essa mulher vai fazer alguma coisa, né? Porque é tão estranha, né? Tá bebendo ali e tá olhando pro mar, né? E daqui a pouco ela corre. Daqui a pouco ela vai pro mar. Acho que eles estavam bem preocupados, assim. E depois, no terceiro dia, quando daí eu voltei à tona e anotei tudo que eu tinha que fazer de diferente, e detalhe, tomei decisões, depois eu tinha que sustentá-las, né? Claro. Mas aí é depois de 7 dias, depois que eu voltasse de lá. E aí eu sentei
para contemplar lá em um momento e eu tive a inspiração do livro. E veio o título já de cara e eu saí de lá, depois de 7 dias, eu saí de lá 5, né? Porque os 2 primeiros dias foram de um inferno interno, né? Eu saí de lá com 3 capítulos do livro escritos. Inclusive o título, porque assim, eu já escrevi 5 livros e esse foi o único que veio o título assim de cara, né? Tanto que depois o meu pessoal do marketing, vamos estudar para ver se esse título é o bom e tal. Eu falei, não, peraí, não, isso aqui foi inspiração e é isso. E o livro traz exatamente aquilo que hoje eu trago nos meus trabalhos, já trabalho mais de 15 anos nessa área aí de mentoria comportamental, desenvolvendo inteligência emocional, tanto nas empresas quanto individual. E assim, a necessidade de parar e perceber, ela é tamanha, né? Porque a gente quer prosperar, a gente quer ter mais saúde, a gente quer ter mais qualidade de vida, a gente quer ter bons relacionamentos, mas somos nós que estamos criando isso tudo, né? E com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente faz. E se eu não estou presente para saber o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, que eu estou criando e não sei, né? Mas, Jussi, o que é o parar e perceber? Porque na nossa sociedade hoje, parar é entrar em pânico. Eu não estou sendo produtiva, eu não estou fazendo nada. Eu acho que as pessoas são tomadas pela ansiedade do ócio, não se consegue mais relaxar. Então, o que é o parar e perceber? O que eu tenho que olhar? Então, justamente... Tem que ler o livro. Sim, leiam o livro e vocês saberão. Na verdade, as pessoas acham que parar perde produtividade, mas eu posso garantir, né, por várias experiências que eu tenho nesses anos todos dentro de empresa, principalmente empresas, que quanto mais você faz pequenas paradas... Esse parar não é você passar o dia meditando, entende? É você perceber a vida, é você perceber como você está lidando com você, com o cliente, o que você está comendo, você perceber o que você está comprando, tá vendo? Ó, eu preciso melhorar minhas finanças, mas eu tenho que parar para perceber como que eu estou usando o meu dinheiro, né? Eu preciso vender mais, mas eu preciso parar e perceber o que esse cliente de fato quer, qual é o perfil dele, eu tenho que entrar no mundo dele e trazer ele para o meu para eu poder persuadir ele. Essas paradas, elas são momentos estratégicos durante seu dia. Claro que quem para meditar, hoje eu faço isso, tem muito mais performance, né? Estima-se que aumenta em 43% a tua performance quando você tira ao menos 3 a 5 minutos para meditar, de fato, né? Então, claro que você aumenta muito a performance, você faz muito mais coisas. Pensa comigo, essa história que você falou aí de, parece que parar a gente perde tempo. Mas se o cara que é responsável pela tua gestão de tempo é o córtex pré-frontal, que é o teu cérebro presente, consciente, inteligente, e você não está usando, porque você não pode aumentar horas no teu dia. Você vai ter que criar prioridades, certo? Você vai ter que elencar o que é mais importante para você. Só que essas escolhas do que são mais importantes, as coisas que são mais importantes, elas são feitas pelo teu cérebro pensante, o córtex pré-frontal. E eu só consigo acionar esse córtex quando eu estou aqui, agora, parada, percebendo de fato. As pessoas estão vivendo muito em missa de corpo presente, né? Eu falo, né? Que o corpo está aí, a mente e o espírito, só Deus que sabe onde que está, né? E aí o que acontece? Elas perdem o poder da própria vida. Então, você ganha muito mais tempo, mais produtividade. Eu tenho colocado isso muito nas empresas que a gente está com dificuldade de contratar pessoas. Então, nós temos que conseguir o máximo que nós conseguimos das pessoas que estão lá com qualidade de vida. E a maioria das perdas de tempo são desconexão. Não estão as pessoas estão desconexas, estão pensando no futuro. Estão na rede social, scrollando a tela. Isso, nós temos que ter um pouco mais de observação para isso, tá? Porque vai ser uma necessidade cada vez maior. E além das coisas que você fala aqui no livro, né, que você traz muitos insights, que você fala do que é parar e perceber, de olhar de um outro ponto de vista, tem uma coisa que eu achei bem legal, que é o bora pro jogo. Que é você colocar a pessoa, olha, faça isso, um exercício. Então, a cada capítulo tem um exercício aqui que a pessoa vai ter que parar, vai ter que anotar, vai ter que pensar. Isso aqui, eu leio no ônibus, né, bem tranquila, sim. Mas quando chega ali, isso aqui eu vou ter que voltar para fazer, porque você tem que exercitar. Isso também ajuda a pessoa a tomar um rumo, a exercitar esse parar e perceber? Se
você não for pro jogo, esse bora pro jogo é uma filosofia que eu adoto nos meus trabalhos, que é: você pode ser um torcedor na sua vida e ficar vendo ela passar, ou você pode ir pro campo e jogar. Então, quem está jogando pode ganhar um troféu ou, ao menos, pode ganhar aprendizado, né? E sem prática não existe mudança, porque o cérebro tem neuroplasticidade. Então, a ideia dos exercícios é fazer o teu cérebro ser acionado mesmo para você criar novos caminhos neurais. Porque a teoria é muito bonitinha, mas se você não for para a prática, é como aprender a dirigir. Se eu for aprender a dirigir só com a cartilha, eu não vou aprender, na verdade, né? Eu vou precisar ir para a prática e dirigir de fato para eu aprender. Então, no livro eu explico no capítulo, eu trago, porque eu falo sobre medo, sobre decisões, sobre uma filosofia oriental que é Xing Xie, né? Que esse momento não volta mais. Então, não é só um livro onde eu vou parar e perceber, vou vagar pela vida. Não, é para você realmente, no fluxo do caos, entre aspas, que é a nossa vida, você conseguir fazer pausas estratégicas para viver ao invés de sobreviver. E aí os exercícios você realmente fazer o teu cérebro entrar em conexão com aquilo que estava no capítulo. Esse livro devia ser distribuído para todo mundo. Bora lá, gente. Bora. Sabe o que é legal? Faz um mês, mais ou menos, uma empresária comprou para 150 costureiras, para todos os funcionários da empresa dela. Que legal. Se todo mundo vai ler, lamento dizer que não. Não sejamos hipócritas. Nem todo mundo está pronto para o autoconhecimento. É verdade. Mas tá lá, né? Tá lá a mão de quem quiser, né? A oportunidade está aí, agarra quem quiser, né? E onde que o pessoal acha teu livro, então? Na Amazon. Tem tanto de forma digital quanto física, né? Ou as pessoas podem entrar em contato direto pelo nosso Instagram, né? Jucinones, Instituto Jucinones, entrar em contato, que daí eu mando autografado. Que vai que eu fico bem famosa. Eu já tenho o meu aqui, então, né? Não vai custar caro esse livro então, aqui. Guarda aí. Eu espero que um dia tu possa dizer assim, vou vender isso aqui, eu tô precisando de uma grana. Mentira. Não, esse eu vou guardar de coração. Mas se precisar, tá valendo. Eu tenho esse aqui, eu vou emoldurar. Então, é isso aí, vai que... Jucinones, o poder de parar e perceber. Descubra o poder mais importante deste século e aprenda como usá-lo. Eu recomendo, acho que todo mundo precisa, todo mundo tem que parar e perceber. Jussi, obrigada por estar aqui com a gente. Sucesso sempre, adoro conversar contigo. E eu tenho certeza que muita gente vai conseguir abrir a mente para saber o que tem que dar um freiozinho na vida. Assim espero. Né? Obrigada. Obrigada a vocês. Jornal da Mix. Oferecimento FURB 60 anos. Universidade nota máxima. Cooper Super. Compre também em miacooper.com.br. E Toyota Barigui. Toda linha com até 10 anos de garantia. Mix!